Questão 4. Desenhe os raios notáveis ao incidir em espelhos esféricos, côncavo e convexo. O que vem a ser esses raios notáveis? Bem, primeiro vamos entender os espelhos, tá? Imagina que eu tenho uma grande bola, certo? E eu vou fazer o desenho dessa grande bola aqui no quadro. Pelo menos um pedaço dessa grande bola, ok? E para cá eu tenho uma grande bola. Aí eu venho e cubro parte dessa bola com espelho, tá? Então é como se eu tivesse um espelho curvo. E ele vai estar representado aqui assim, ó. Esse caso aqui é o nosso espelho convexo. Ou melhor, peraí. Vamos ilustrar logo tudo de uma vez. Que vai ser o seguinte. Aqui, ó. Uma bola. E aqui outra bola. Tá? Vamos supor que eu pega e cubra essa parte aqui, ó. Olhando aqui, alguém olhando de cá, certo? Vou cobrir essa parte aqui com alguma coisa que reflete. Vou polir até isso aqui virar um espelho, tá bom? Então, essa parte é o que nós chamamos de espelho, tá? Isso aí eu corto essa bola. E aqui eu vou ter, olhando do lado de cá, tá? Aqui tá meu olho. Isso aqui é um espelho convexo. Agora, usando essa outra bola, digamos que eu vou cortar ela. E a parte que eu vou fazer refletir a luz vai ser essa parte de dentro. Então aqui vai virar um espelho. O meu olho continua do lado de cá, mas note que aqui, olhando para cá, nesse caso, eu estou vendo algo assim, curvado para mim. Nesse outro caso, eu estou vendo uma coisa curvada para lá, certo? Essa seria a ideia. Para ficar mais claro, eu tenho aqui o que seria a forma de um espelho esférico, ok? Se nesse caso aqui, o espelho seria essa parte preta aqui. Eu estaria olhando para o espelho que seria essa parte preta. Nesse caso aqui, aí é ao contrário. O espelho é realmente aqui onde é um espelho, tá? É essa parte curvada para dentro, tem um espelho aqui dentro, ok? Esse, olhando para cá, se isso fosse um espelho, esse seria o convexo. Olhando para cá, isso é um espelho, esse é o côncavo, ok? Então, temos a ideia do que é um espelho esférico. Agora vamos entender uma propriedade muito importante dos espelhos esféricos. Como eles derivam da ideia de que era uma esfera, ok? Isso era uma esfera em algum momento, quer dizer que ele tem um centro, tá? Isso serve tanto para o espelho convexo quanto para o espelho côncavo. A grande diferença é que o centro de um espelho convexo, ele vai ser um centro, uma espécie de centro virtual. Por que virtual? Porque se aqui é o espelho, quer dizer que o centro está atrás do espelho, o que não existe mais nada. Agora, quando é o convexo, é como se fosse um centro real. Por quê? O centro está aqui à frente do espelho, tá? Isso é importante. E entre o centro e o espelho, tá bom? A gente vai ter um ponto muito, muito importante, conhecido como foco. Então aqui está o foco. Entre o centro e o espelho, aqui tem um ponto conhecido como foco. Tá? Então esses dois pontos são extremamente importantes. A gente tem aqui o vértice, vamos dizer, o vértice do espelho seria a ponta aonde está o espelho. Tá? Temos 3 pontos importantes. Vamos colocar o vértice, o foco e o centro, o que seria o centro desse espelho. O vértice, o foco e o centro desse espelho. Note que o foco e o centro do espelho convexo é como se fosse um virtual, enquanto que o foco e o centro de um espelho côncavo, ele é como se fosse real, tá? Essa ideia de foco real, foco virtual, é só uma ideia que eu estou passando para vocês, para a gente entender e se situar. Tendo isso em mente, agora vamos começar a construir as coisas. Como assim construir? Imagina que eu tenha agora um grande espelho convexo. Qual é o espelho convexo? É esse aqui, né? Esse é o espelho convexo. A gente coloca esses 3 pontinhos para dizer que essa é a parte de trás do espelho, tá? Onde estaria uma parede ou coisa do tipo. A gente vai fazer um desenho bem aqui no meio. Uma reta aqui no meio para servir de linha de base, tá? Tá aí a nossa reta. E na frente desse espelho, que está bem torto, vou fazer aqui um desenho melhorzinho. E na frente desse espelho, a gente vai colocar um objeto.
Aqui tem um objeto, uma pessoa, pode ser uma pessoa. Tá? E aí acontece algo bem incrível. Quando essa pessoa chega na frente desse espelho gigante, o que ela vê? Bem, para a gente construir uma imagem formada por esses espelhos, a gente utiliza os raios notáveis. Tá? São raios de referência que somente com eles a gente consegue construir aonde estaria a nossa imagem. Eles são os únicos? Não. Existem bilhões e trilhões de raios. Posso traçar raio partindo aqui de qualquer ponto. Mas os notáveis são o suficiente para que a gente consiga já achar a nossa imagem. O que seria um raio notável? Em geral, a gente pega na cabeça aqui no ponto mais alto do nosso objeto, tá? E dali a gente consegue traçar alguns raios notáveis. O primeiro deles é um raio que é paralelo à base, tá bom? Todo raio que vem paralelo à base, vou fazer aqui em preto agora para destacar, todo raio que vem paralelo à base, ele vem aqui, ó, é um raio de luz, tá? Que vem paralelo à base, quando bate no espelho, ele vai para o foco, tá bom? Todo raio paralelo vai para o foco. E aí o que acontece? Esse espelho ele tem o centro e tem o foco. O centro é o meio do que seria a nossa circunferência, né? E o foco é a metade, né? Se o meu centro vale 10, o foco estaria na posição 5. Vamos colocar dessa maneira. É a metade da distância entre o vértice e o centro, ok? Então, o raio que vai aqui paralelo, quando ele bate no espelho, ele vai para o foco. Mas, note, isso é um espelho, não faz sentido esse raio entrar aqui. Na verdade, ele é refletido aqui para cima, ó. Ele reflete aqui para cima. Mas o prolongamento dele, que esse sim vai para o foco, tá aqui, ó. Vai bem para a direção do foco. Lembra que daqui para dentro, tudo que está para dentro do espelho não existe. Não existe raio de luz dentro do espelho. O raio de luz ele bate no espelho, acaba desviando aqui para cima, mas essa direção para a qual ele desvia é a mesma direção que apontaria para o foco. Aqui é o foco. Tá bom? Agora, com um único raio, a gente não consegue idealizar onde está a nossa imagem. A gente precisa de 2 ou mais, tá bom? Então a gente vai traçar um segundo raio notável, que é o seguinte. Saindo aqui da cabeça do nosso boneco, o segundo raio notável é aquele que vai bem no centro aqui do espelho, tá? Porque um raio que vem aqui bem no centro do espelho, ele vem, bate no centro, certo? Vamos colocar as orientações aqui bonitinho. Bate no centro, e esse centro do espelho é como se fosse um espelho plano. Bate, reflete. Um ângulo de incidência, ó, é igual a um ângulo refletido. Bate, reflete, certo? E aí aqui, ó, para cá tá meu raio. O que acontece é que a imagem, como eu parti aqui do mesmo ponto, tá vendo que eu parti do mesmo ponto? Quer dizer que eu só vou encontrar uma imagem se os raios que partem do mesmo ponto se encontrarem em algum lugar. E note que esse raio está vindo para baixo e esse está indo para cima. Eles vão se encontrar? Não. Não no mundo real. Mas no mundo virtual, o que acontece? Eles se encontram. Tá? Então, ali onde é o encontro dos meus raios, eu tenho a minha imagem. E o que eu vou ver aqui? Ó? Eu vou ver objeto, imagem. E note que minha imagem ela tem uma característica peculiar. Ela é menor que a minha imagem real. Isso é a característica do espelho convexo. O espelho convexo, ele sempre vai gerar uma imagem virtual, atrás do espelho, né? Menor. Ok? Virtual, menor e direita. Ó. No caso, está de cabeça para cima. Não está de cabeça para baixo, está de cabeça para cima. Essa é a imagem do nosso espelho convexo. Ok? Existe mais um raio notável que é passando pelo foco. Mas o passando pelo foco, a gente não costuma traçar quando o nosso espelho é convexo, já que não vai acabar causando uma certa confusão. Então, aqui, ó, o primeiro raio notável é o paralelo e o segundo raio notável é aquele que vai no vértice do espelho, tá? Agora vamos passar para o espelho côncavo e a gente vai ver que as coisas vão mudar. Imagina agora que está aqui, ó, o meu espelho côncavo, tá bom? Tá aqui meu espelho côncavo. O ideal era sempre eu traçar a reta primeira aqui para depois fazer o espelho, mas vamos lá, para não ficar torto.
Tá aqui minha reta, meu plano de apoio. Aí ficou meio torto. Só tirar esse pedacinho, tá bom. Tá aqui meu plano de apoio, tá bom? E tá aqui o meu espelho. Como espelho, ele tem aqueles dois pontos. Ele tem três, né, no caso. Ele tem o vértice aqui do espelho, tá? Se a gente pensar numa circunferência grandona aqui, tem um centro aqui, tá? O centro do nosso espelho. Também é chamado de centro de curvatura, tá? Tem o centro. E entre o centro e o vértice temos o foco, certo? No caso do espelho côncavo, aí o negócio complica um pouco. Por quê? Quando a gente tinha nosso espelho convexo e tudo mais, eu pegava, colocava um cara aqui, aí um raio vinha aqui e fazia assim, o outro vinha aqui e formava um objeto aqui em algum lugar, sempre menor. Isso significava que, independente de eu vir mais para trás ou mais para frente, independente da posição que eu ficava, minha imagem ela ia mudar aqui um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas sempre ia resultar numa imagem, ó, vindo aqui, numa imagem menor. Menor, característica do espelho côncavo. Menor, côncavo não, convexo, ok? Esse cara aqui. A imagem sempre vai ser menor, ela sempre vai ser direita, e sempre vai ser virtual. Agora, no caso do espelho côncavo, as coisas complicam. Por quê? Dependendo de onde eu fico aqui, a minha imagem ela pode ser menor, maior ou igual. Ela pode ser direita, invertida. E ela pode ser virtual ou real. Lembra que o côncavo é aquele caso mais complicado, mais complexo. Então, como aqui ele não está pedindo para que você mostre todos os casos, ok? A gente vai escolher um e vai colocar os raios notáveis, porque o que ele está pedindo é os raios notáveis. No caso, vamos pegar os casos são os seguintes, você pode estar aqui, ó, depois do centro de curvatura, aqui é o centro, aqui é o foco, aqui é o vértice, você pode estar aqui, ó, depois do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, ou entre o foco e o vértice. E um desses três casos aqui, ó, cada caso dá uma situação diferente. A gente vai pegar um caso vou pegar um caso aqui mais tranquilo. Vou pegar esse aqui, pronto. Que é depois do centro de curvatura. E nesse caso, temos que traçar os raios notáveis, que são três. Vamos começar com o primeiro na horizontal. O raio que parte aqui bem na horizontal, vou fazer em preto. O raio que parte aqui bem na horizontal, ó, paralelo ao plano, né? Com esse plano aqui. Ao bater no espelho, o que acontece com ele? Ele vai na direção do foco. No caso, o foco já está do lado de cá. Ele bate e vem para cá, ó. Ele vem aqui assim. E vem para cá. Essa é a direção do raio. Traçamos um raio notável. Precisamos de 2 ou mais. Partindo do mesmo ponto aqui, da cabeça do alto da cabeça do meu personagem, vamos agora fazer um segundo raio notável, que é aquele que vai no vértice. Aquele que bate no vértice é o mais tranquilo, né? Como se fosse um espelho plano. Ele bate, e aí o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e ele vem para cá, ó. Fazer aqui direitinho. E olha onde eles se encontraram. Eles se encontraram aqui. Diferente do caso do espelho convexo, os raios eles não se encontravam. Para eu encontrar o encontro deles, eu fazia um prolongamento virtual. Eu imaginava algo atrás do espelho. No caso do côncavo, isso não aconteceu. Nesse caso, tá? Porque tem outros casos. Nesse caso, os raios eles se encontraram aqui, ó, no mundo real. O que significa? Que essa imagem que vai ser gerada aqui assim, ó. Ok? Ó, note que está abaixo do chão, vai ficar de cabeça para baixo. Essa imagem aqui, ela é uma imagem real. Tá bom? Ela pode ser projetada numa parede. Tem várias coisas que a gente pode fazer com uma imagem real. Ela é uma imagem real. Outra coisa, ela é uma imagem invertida. E nesse caso, ela é uma imagem menor. Menor que o objeto, né? Aqui estão 2 raios notáveis, mas existem 3, né? Já que eu considerei um paralelo, bate no espelho, ele vai para o foco, se eu pegar um raio, vou fazer até em outra cor, se eu pegar um raio vindo no foco, passando pelo foco,
Quando bater no espelho, o que vai acontecer? Nossa, fiz uma curva feia aqui. Quando bater no espelho, o que vai acontecer? Ele vai ficar paralelo. E olha, ele encontra aqui no mesmo ponto. Eu não preciso traçar os 3 para achar meu objeto. Eu só preciso de 2. Eu poderia usar o paralelo vem para o foco e o foco vem paralelo. Eu encontro esse ponto e coloco minha imagem. Mas também posso usar esse que vai para o vértice. E aí um ângulo de incidência é igual a um ângulo de reflexão. E aí eu tenho aqui a formação dessa imagem. Note que esse tipo de imagem aqui, real invertida e menor, é porque o meu objeto está depois do centro de curvatura. Dependendo da posição que eu colocar aqui ele, aí eu vou ter outros tipos de imagem. E tá aí os nossos raios notáveis, que no caso são 3. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!